realização do 6º Fórum de Educação à Distância, iniciam-se os trabalhos neste momento e para a primeira palestra do dia, com o tema A Aprendizagem Colaborativa Online, um modelo bem-sucedido de formação na educação à distância, convidamos o professor Lúcio Teles, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB, com as nossas boas-vindas. Bom dia. Então, pegando uma gripe. Sim, aí tá. É bom estar aqui com vocês hoje, só depois que eu vi o programa é que eu vi que, além de mim hoje, está também uma professora que vai falar aqui hoje sobre jogos, não é? Professora Andréia, da Bahia. E também que vocês têm hoje a demonstração do aplicativo, né, que vai ser utilizado no móvel, né? Então, eu vejo que realmente o que está acontecendo tem com o trabalho que eu tenho feito na aprendizagem colaborativa online e do qual vou falar um pouquinho com vocês e talvez como já depois de ter feito a apresentação é que eu vi lá alguns slides, né? Como esse, onde diz que o centro aqui de vocês, né, elegeu a colaboração como um dos pilares do seu modelo de educação à distância, do Diogo e da Patrícia. Então, assim, de certa maneira, nós estamos na mesma sintonia nesse aspecto, né, porque eu trabalho com educação colaborativa já desde online, né, desde 87, quando ainda vivendo no Canadá, ofertei um curso online, numa plataforma que na época chamava Vax Notes, e que hoje, naquela época, não tínhamos a web, né, era somente a internet, texto e números. Então, foi, assim, agradável descobrir, né, que isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre essa parte do fundamentos teóricos da colaboração, porque, frequentemente, né, a palavra colaboração online, principalmente, ela é utilizada de uma maneira muito ampla, sem referencial teórico. Então, ela fica mais como uma generalização do conceito do que é. Então, a gente buscou, assim, né, buscar os fundamentos teóricos da colaboração, onde é que estão. Depois, no trabalho que eu tenho feito, eu identifiquei essas 7 dimensões da colaborativa online, da aprendizagem colaborativa online. E como o trabalho é feito, seja em seminário de formação, treinamento, que eu vou falar de alguns deles, sempre, ou aula mesmo, né? É sempre a noção de pequenos grupos online, não grandes grupos, mas de díades, tríades, né? 2, 3, 4. Desafio da pedagogia, né? A sala de aula e os ambientes de aprendizagem online. Essa questão do híbrido, blended, né? Misto, se realmente é isso que a gente está fazendo ou não. É realmente assim um pedacinho da sala de aula presencial misturado com o computador online, né? Ou seria outra coisa. Algumas experiências com tecnologia da comunicação, informação e treinamento, de qual eu vou falar, e as mais novas tecnologias. Eu botei móveis ali, porque novas, né, elas já não são hoje em dia. Então, me refiro especificamente à tecnologia móvel, celular, porque ela realmente está, de certa maneira, né, cada vez mais se impondo dessa... Assim, a gente não pensa necessariamente no desktop, mas muita parte do que antes era feito no desktop agora é feito pelo celular, né? E cenário de colaborações nessas situações como simulações colaborativas, jogos, né?
que vocês vão ver hoje com a professora Andréa também, resolução de problemas, a realidade aumentada e imersão virtual. Algumas dessas eu tive a oportunidade de ver, outras são, assim, sugestões e conclusões. Então, foi do Vygotsky que a gente utiliza esse Zona de Desenvolvimento Proximal, que é aquele, no qual o Vygotsky fala desses dois níveis de desenvolvimento cognitivos, o real e o potencial. Agora, o ZPD, conhecido dessa maneira, ele foi doutoranda nossa aqui na faculdade, o nome dela é professora Zóia Prestes, e ela é filha, inclusive, do Luiz Carlos Prestes, estudou na Rússia, e ela, então, escreveu um livro que se chama Quando Quase Não é a Mesma Coisa. Então, assim, houve muitas traduções, sobre tradução do trabalho do Vygotsky ao português. Geralmente, tudo que a gente tem aqui no Brasil hoje, do Vygotsky, ele foi feito primeiro para o inglês, nos anos 70, e do inglês traduzido ao português. Então, uma delas, do conceito, é esse, de que o ZPD, ela diz que a palavra última, lá, proximal, que outros chamam de imediato, que a tradução exata seria, então, iminente. E, de fato, a palavra iminente, ela dá uma imediatez, parece que uma coisa mais urgente do que a palavra proximal. Dá uma ideia de distância, talvez. Então, eu estou usando agora mais eu acho que a tradução dela, a discussão é interessante, esse nome de Zona de Desenvolvimento Iminente. Então, para ele, o Vygotsky, o desenvolvimento real já alcançou, aquilo que o indivíduo, o estudante, a pessoa já alcançou, já tem aquele nível, e já está consolidado, e ele é capaz de exercer aquela habilidade, aquela competência sem nenhuma ajuda, ele já domina aquele conhecimento. Já no potencial, ele pode fazer uma determinada tarefa, com a ajuda ou do colega ou do professor. Esse livro dele, da Formação da Mente. Então, eu tinha mencionado antes, mas realmente as obras de Vygotsky foram traduzidas em inglês. A partir dos anos 70, então, houve muito interesse nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas sobretudo nos Estados Unidos, que tem, de certa maneira, uma filosofia de vida mais pragmática, e viram a possibilidade de utilizar, então, o arcabouço teórico do Vygotsky, nessa noção do trabalho de grupo, ou com o suporte do professor, como metodologia de pesquisa mesmo. E ela entrou bastante também na área de computação. Naquela época dos 70, havia também um laboratório em Califórnia, que era o Xerox Palo Alto, onde alguns desses aí que eu estou mencionando, como John Seely Brown, que na época era de fato o diretor do Xerox, desenvolveram várias dessas tecnologias, e testaram, utilizaram muito a teoria do Vygotsky. Foram eles que desenvolveram, essa interface gráfica, antes somente texto e números, Mas a Xerox realmente, ela, apesar de ter feito todo um avanço nessa área, ela nunca consolidou. Outras companhias foram, abocanharam as coisas que elas desenvolveram, como aquela também computação ubíqua, começaram lá. E a Xerox se manteve, de fato, no que está fazendo até hoje. Mas eles, pesquisadores, vários deles, lançaram a partir daí a noção, por exemplo, da cognição situada, que o Seely Brown, ele trabalha com essa cognição situada, ou aquela Marlene Scadamellia, com outros da Universidade de Toronto que trabalham com esse ambientes intencionais de aprendizagem. Todos eles, então, de certa maneira, assim, fundamentados teoricamente no que o Vygotsky tinha feito. Porque antes do Vygotsky não tinham, assim, alguém que tivesse pensado de forma estruturada e bem pesquisada a questão do trabalho colaborativo. Era mais um conceito, assim, um pouco geral. E outros que chegaram também, Dennis Newman, Marlene, Linda, Negroponte, Howard Gard, mas tiveram vários, influenciados, e aí, a partir daí
Hoje, né, ele está bastante lido nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, ainda para complementar, um dos livros assim que eu acho, ele não está em português, mas tem artigos dele sobre isso. É o livro desse professor Bruffet, da Johns Hopkins, né, Universidade, onde ele fala, ele mostra, ele é da área de literatura. Isso é anterior ainda ao conceito de aprendizagem online. Está falando de colaboração aqui presencial. Mas ele já dizia, né, afirmava que a aprendizagem colaborativa demonstra de maneira evidente que estudantes podem aprender melhor, mais completamente, mais profundamente, mais eficientemente do que aprender sozinhos, né? E alguma dos dados, né, que eu vou mostrar a vocês vão realmente confirmar isso, de que em versões de uma mesma disciplina, uma presencial, outra colaborativa online, os resultados acadêmicos foram superiores na disciplina colaborativa online do que no presencial. E então, assim, vendo, estudando, né, toda a questão dos autores, aqueles que já publicaram na área de aprendizagem colaborativa, no Brasil tem vários grupos trabalhando, na Universidade aqui de Brasília tem alguns professores trabalhando com isso, tem outro também, PUC do Rio, e assim, não é ainda, ela é muito difundida talvez, né, da maneira que a gente apresenta, mas ela existe em vários setores hoje universitários, interesse de professores pela aprendizagem colaborativa online. E nela, então, uma das dimensões é esse papel do docente, né, no design, no gerenciamento e didática. Aqui, obviamente, quando eu estou falando docente, pode ser haver casos que será assim, o tutor, né? Mas do ponto de vista das tarefas daquele professor, instrutor, tutor, eu não diferencio o tutor do professor. Todos os dois têm esse trabalho docente, né? E então, esse papel ele é importante, porque as pessoas não colaboram nos ambientes online naturalmente. Elas tendem a replicar online o comportamento que tem na aula presencial, muitas vezes assim, prestando atenção, lendo, assimilando, né, digerindo aquele conhecimento, mas não necessariamente entrando em atividades estruturadas de colaboração. Depois também, assim, a escolha do tópico do trabalho de grupo e duração do trabalho colaborativo. Tem que ter uma certa duração e também esse tópico, né, mesmo no judiciário, por exemplo, você tem um curso ou uma disciplina lá sobre formação, né, sobre a nova lei que foi aprovada. Então, tem maneiras de discutir aqui que não é só apresentando, né, aquela lei, mas talvez apresentando um caso real onde ela pudesse ser ou não aplicada, e aí criar uma situação, um problema no qual o trabalho do grupo é definido em cima daquilo, não é? E a duração, porque ele não pode ser, né, tem que ter um período, ele dura 3 semanas. Geralmente, o trabalho colaborativo presencial, né, na sala de aula, ele é mais, na formação, ele é mais imediato, assim. Aqui, a duração das tarefas sempre se estende mais do que no presencial, porque, obviamente, ao trabalhar online, geralmente você não está trabalhando em tempo real, e também, assim, se pensa que o trabalho online é visto dessa forma, ele se faz mais em horas, assim, fim de semana, noites ou momentos, né? O que é, de certa maneira, um problema também, porque é visto como né, eu posso fazer depois, ao passo que o presencial requer a presença. E os modelos pedagógicos, né, de colaboração online, tem vários, né? Eu estou utilizando na minha disciplina lá na pós, agora na Faculdade de Educação, um modelo que eu chamo de Você é o Professor. Então, tem uma semana que ele, então, os grupos são formados inicialmente, né, mais ou menos na minha 4ª aula da disciplina, e quando já se conhecem, então, ele forma aquele grupo e ele vai fazer um trabalho entre eles e, posteriormente, apresentar na sala de aula, né? Então, eu faço a combinação do trabalho online com presencial.
Mas essa é uma forma de trabalho colaborativo. Grupo, você é o professor, existem vários. Eu trabalhei já anos atrás, não foi nem no Brasil, foi no Canadá, com um que era justamente, lá tem uma... ainda tem o ensino médio, né? Terceiro ano, tem uma disciplina chamada, que aqui tinha também, agora eliminaram, para chamar Educação Cívica, né? Então, a educação cívica, que eu acho que é uma disciplina que deveria voltar, né? Hoje, eu acho que é muito necessária essa busca da civilidade, tem tanta coisa aí acontecendo, mas essa disciplina, então, foi ofertada lá, para esse nível, né, do ensino médio 3, com justamente um júri simulado, do qual participavam advogados, né, e também participavam policiais. E os estudantes, então, interagiam naquela situação real. O que aconteceu foi que um deles tinha, ainda sem carteira de motorista, tinha ultrapassado a velocidade, né, o carro foi detido lá pelo policial, e ele apresentou aquilo como se fosse alguém, no final a gente soube que era ele mesmo. E, então, é outra forma também de se fazer, não é? Um modelo pedagógico de colaboração. O quarto é o tamanho do grupo de trabalho. A gente sabe que nem sempre pode ser grupo de 2, 3, né, mas assim, quando é muito mais, tipo 8, já fica difícil o gerenciamento interno do grupo. Então, você pode, por exemplo, a disciplina ofertada que eu tive no passado, eu tive 24 grupos de 3. Aí é possível, né? Você pode gerenciar 24 grupos. A questão do consenso e coesão. Quando a tarefa é longa, principalmente, né, pode-se chegar a situações de que o grupo, né, alguém entre em conflito entre eles, os participantes. Então, uma questão que logo no início a gente tem que discutir como se forma o grupo e que é importante o consenso e a coesão. E ele é possível também, não somente a partir do que o professor explicite, né, o que é esperado, mas também, assim, no caso dos membros do grupo terem, cada um deles, uma tarefa específica dentro do grupo. Você não pode dizer, trabalha... Não, tem um que é o que vai fazer a busca na web sobre um tema que vão discutir. O outro faz a apresentação na sala de aula e o terceiro, talvez, faz o sumário no final da semana, se é uma duração de uma semana ou mais, do que foi feito, se os objetivos foram alcançados ou se não, ou o que é que foi, o que aconteceu, né? E a avaliação, que também é complicado, sempre mais difícil, porque alguns, né, se excedem talvez no trabalho, outros trabalham menos, mas a gente vai falar disso. E o sétimo, né, ou a sétima, é a questão do software, ou a AVA, né, como se chama hoje, mas inicialmente o nome era esse mesmo, Grupo E, quando foi lançado, criado, a noção de trabalho, as AVAs de então, né, 1980 e poucos, elas de fato eram chamadas, naquele nome não se utilizava esse nome, eram de Grupo E mesmo. Bom, e até hoje, né, eu utilizo isso porque, do nosso ponto de vista colaborativo, é bom pensar no software de grupo, né? Bom, a gente falou, então, eu estou distinguindo alguns dos modelos de aprendizagem, né? Utilizar a educação à distância, para terminar com o dia do Zé Trilha. O EAD tradicional, ele é bem modelado mesmo no sistema de correspondência anterior, como aquele Instituto Universal Brasileiro, né? Eu mesmo fiz um curso quando era criança ainda, naquele instituto, que era um curso de aprender a soldar. E adorei aquele material recebido do instituto. E foi interessante, não tive nenhuma interação, nada. Você recebe o pacote. Então, muitos dos cursos hoje em dia ainda são assim, só que mais, né, com toda, assim, com videoclipes, com animações, mas não deixam de ser um modelo no qual o material é dado ao aluno e a interação dele é mais bem com o próprio computador do que com o tutor, com o docente, né? O CBT, talvez a expressão máxima diz que esse aí é aquele, assim, talvez o mais claro dele fosse aquele do piloto, que aprende, né, a pilotar
pelo sistema de computação, e só depois que ele cumprir determinado número de horas no CBT é que ele vai então, digamos, ser capaz de passar ao próximo passo, que é o voo real. E o mesmo CBT, mas com suporte de tutor ou professor, né? O ensino colaborativo e a combinação de modelos. Essa combinação de modelos, né, ela pode, muitas vezes, implicar, por exemplo, um modelo bem skinneriano, do tipo CBT, né, com um modelo colaborativo. Ela não exclui, não exclui o outro, né, porque o que a tecnologia tem permitido é que determinada parte do conhecimento seja realmente apresentado de forma de computação, de um programa, né, que seja simulação, ou outros que estão ali condensados. Aí, ele pode ser combinado, né, esses modelos CBT com colaborativo. E hoje, né, está tendo muito agora a questão dos jogos de aprendizagem, simulações e cibercenários. Então, essa colaboração em díades e tríades, ela fica nesse cenário aí de também esses novos softwares, essas novas possibilidades que estão sendo utilizadas na web, né, de hoje. Bom, eu pulei tudo isso. Enfim, mas aqui, aí eu vou seguindo o que for aparecer. Alguns projetos com tecnologia da comunicação, informação e treinamento. Quando eu vivia no Canadá, eu vivi lá, de fato, a maior parte da minha vida, eu vivi 18 anos lá, assim, da parte da universidade, foi lá. Então, quando eu trabalhava na Simon Fraser, lá em Vancouver, a gente fez, a partir de um projeto nacional que chamou Teleaprendizagem, do governo federal, esse curso de inglês para funcionários do Banco de Montreal, que eram de origem chinesa, né? Asiática, mas sobretudo chinesa, e para que eles aprendessem aquelas conceitos e palavras básicas. Foi um curso rápido, de 4 semanas, ele foi colaborativo, formado em grupos, e ainda que eles tinham 1 hora por dia no banco para trabalhar naquele curso, a gente, captando os dados, viu que eles, de fato, passavam mais tempo no curso online, fora do horário do banco, fim de semana, à noite, do que acontecia naquela 1 hora de trabalho deles, né? Então, ali é uma primeira, que a gente diz, evidência, que para nós deu bom resultado, o banco fez a avaliação, não é? Um segundo foi também, ainda lá, esse NSERC, aprendendo a utilização de navegadores web. Foram funcionários desse NSERC, né, que fizeram quando estavam sendo difundidos esses navegadores. O terceiro, já aqui no formato educação à distância colaborativa, esses 3 cursos de graduação: Introdução à Estatística, a Enfermagem Psiquiátrica, o primeiro da Faculdade de Administração, a Estatística, o segundo Faculdade da Saúde, e o terceiro da Faculdade de Artes, Dançando no Ciberespaço, que foi um software que a gente criou lá também na época, que se chama, e é utilizado hoje, se chama Dance, formas de dança, para fazer coreografia virtual. Assim, as pessoas, né, os diretores de balé, por exemplo, modelam o que eles esperam que os bailarinos façam antes na coreografia virtual, e aí, então, depois disso é que vem a dança propriamente dita, né, dos bailarinos, bailarinas. A estatística também, estatística 101, me lembro, era um professor de estatística que ofertou a disciplina no presencial e online. Os resultados foram superiores no online. Assim foi o caso de enfermagem psiquiátrica e assim foi o caso de Dançando no Ciberespaço, que foi o mais, do ponto de vista de software, foi o mais complicado na época. Então, esses 3 cursos, né, eu tenho um artigo sobre isso, tenho dados lá que mostram a avaliação final acadêmica dos alunos, eles tiveram as menções melhores no online do que no presencial. Recentemente, 2007 a 2011, nós fizemos, então, esse programa de licenciatura em Pedagogia e Educação à Distância no Acre.
Estado do Acre, que tinha aprovado uma lei que... Tá bom. Tinha uma lei lá que obrigava aqueles professores todas as escolas públicas, privadas também, mas todas as escolas públicas, a realmente obterem o diploma de... Havia muitos que haviam obtido pelo aquele ensino normal, mas não tinham a qualificação exigida hoje pelo Ministério, que nós fizemos, então, montamos, né, com os professores da Faculdade de Educação e alguns professores da Faculdade do Acre, da Universidade do Acre, nós montamos, então, esse curso de pedagogia online, na duração de 3 anos, e que é o mesmo conteúdo do nosso curso presencial. E eles... a taxa de evasão aqui foi mais baixa do que no nosso presencial daqui. Obviamente que no Estado do Acre houveram situações que facilitaram o nosso trabalho também. O caso de que, naquela época, o governo do Estado investiu assim, bastante na educação, e nós tivemos lá no Acre, o Acre tem 22 municípios, né? 19 desses municípios participaram, professores, foram 1.411 professores que se obtiveram o diploma através desse programa de PDAD online. E, além de que o governo investiu muito, então a gente ia nas escolas, mesmo longe, no interior, assim, a qualidade das escolas, bem pintada, os alunos de uniforme, tinham merenda, almoço. Então, havia um ambiente propício, de certa maneira, ao nosso trabalho com aqueles professores que ali funcionavam. Isso também facilitou. Quando é muito, assim, carente, né, está faltando, não tem as condições de infraestrutura, é bastante mais difícil. Mas deu certo, mesmo considerando que, na época, quando iniciamos em 2007, não tínhamos nem, assim, bons sistemas ainda. Várias cidades não tinham lá bons sistemas de acesso à internet, eram utilizados locais públicos, né? Na época, nós nos aproximamos aqui do Exército, porque a gente sabe que o Exército tem um satélite sobre o Amazonas e que eles faziam já algumas videoconferências, nos permitiram, nós usamos o sistema de videoconferência do Exército durante 4 das primeiras aulas, né, que a gente deu, mas era só estilo broadcast, né? Não havia interatividade dos videoconferências, mas já facilitou, e aos poucos, então, se consolidou o programa, e esses, eu acho que foram 1.500 e pouco, 1.600 professores que iniciaram, 1.411 completaram. Então, foi uma taxa bastante baixa de evasão, e esse programa também, 60% da menção final era do trabalho online, e havia também encontros presenciais. Né? Ainda mais recentemente, em 2013, né, segundo semestre, foi um projeto de universidade aberta, talvez conheçam, do Brasil. Acho que são 50 universidades públicas hoje ofertando programas à distância, né, licenciaturas à distância. E aí, então, uma das discussões que a gente tem frequentemente é essa questão de que a educação à distância muitas vezes é vista como a educação de segunda classe, não é? E aí, nesse caso, então, a gente queria ligar esse modelo mesmo, do tempo, a aula presencial com os polos, né? Então, foi feito videoconferência, um sistema chamado Double Connect, e que foi tempo real. Então, eu dava minha aula presencial aqui na faculdade, e os polos de Goiás e Alexânia participavam a tempo real, porque eles tinham câmera, eles dividiam a tela em 3. Então, eles viam um ao outro tempo real. Também era o trabalho de grupo, né? Os grupos apresentavam de Alexânia, de lá, daqui, mas assim, o custo para nós foi muito alto do ponto de vista da infraestrutura, que a internet caía frequentemente, a imagem, às vezes tinha o som, mas não tinha imagem. Então, assim, a avaliação final que fizemos é que foi positivo, né, como experiência, mas realmente as condições de infraestrutura não possibilitam uma nova oferta naquele modelo que a gente chamou da sala conectada, né, que é tempo real. E esse último aqui, ó, que também foi no semestre anterior de 2013,
chama Twitter na sala de aula presencial. Estamos dando a aula e os estudantes podem intervir, né, fazer comentários, perguntas, observações pelo Twitter. E eu projeto o Twitter, né, da disciplina na parede, e eles, então, podem ou levantar a mão, é utilizado na sala de aula presencial em tempo real, né, ou twittar e mandar o comentário. E assim também medir, né, eu geralmente nas minhas aulas tenho uma participação de, digamos, aproximada 10, 12 estudantes fazem perguntas, comentários, dos 35 que normalmente tem. Esses 12 fazem esse comentário. Nesse dia, eu só fiz essa uma vez, mas nesse dia aumentou para 38 os comentários dos estudantes, se contarmos também aqueles feitos pelo Twitter, né? Então, assim, buscando com esse experimento, formas de motivar os estudantes também, porque os estudantes hoje, né, em geral, eles têm, assim, essa questão de estar sempre na internet, né, ela é um pouco dispersa, a meu ver, um pouco a atenção deles, um fator difícil de se lidar com ele, não tem como proibir isso, porque se proibir, eles continuam fazendo da mesma maneira, então tem que aprender a conviver, né? Então, acho que essa é uma maneira. Bom, eu acho que eu perdi alguns slides, mas vocês discutindo e falando, a gente pode se lembrar. A educação colaborativa online, ela é, né, e pode ser igual ou superior em qualidade à educação presencial, como alguns dados, né, que eu discuti com vocês mostram. E também essa distinção entre presencial, né, e a distância, ela tende cada vez mais, a meu ver, a se dissipar. O MEC hoje permite que as universidades, né, ofertem das disciplinas presenciais 20% delas online. Eu acho que estão, inclusive, mudando isso agora, não, de não ter o número 20, mas de ter um critério. A parte online seria porque ela é a pedagogia que requer isso, enfim, é necessária. Mas esse número 20% realmente ele não diz nada, né? A gente até hoje não sabe o que foi 20, não foi 30. Mas, de qualquer forma, já indica um caminho assim, de que realmente existe. Na nossa faculdade, por exemplo, nós temos 150 professores. O Moodle lá, que é uma dessas AVAs, né, sendo utilizado, ele tem 100 disciplinas presenciais no Moodle. Então, o professor está utilizando, assim, alguns casos só para distribuir material de leitura, outros já tem alguma interação, mas, ou para trocar ideias, assim, do ponto de vista mais geral, outros já com tarefas específicas, mas se vê, então, uma tendência a já misturar, não é? Assim, o que é educação presencial com a educação online. Porque uma das razões, além de que a tecnologia permite isso, facilita, né? Mas outra razão, talvez, é que, assim, aqueles trabalhando com jovens, né, eles hoje não têm aquele formato do estudante mais tradicional, de que ele chega, senta, né, na cadeira e se põe prontinho lá, com o corpo e tudo pronto para escutar o professor e anotar, né? Ele chega, o de hoje ele é muito irrequieto. Então, você falar ou discutir, né, uma aula, por exemplo, de 4 horas é praticamente impossível. Você tem que utilizar as tecnologias de alguma forma, né, para que isso se dê. Então, também isso. Tem um colega nosso lá fazendo seu doutorado, o professor Fábio, vice-diretor, e o título da dissertação dele é esse. E agora, professor? Título provisório, não sei como é que ficou no verão. E agora, professor? O estudante não é mais aquele. E agora, professor? Então, assim, realmente ele mudou esse indivíduo, essa pessoa, né? Então, o professor também tem que lidar com isso, o que não acontece muito frequentemente, na realidade, não acontece não, eu acho. Os professores ainda estão engatinhando nessa utilização, ainda que existam, né, pontos positivos. Então, eu acho que nesse momento, justamente, aonde está chegando essa nova geração, agora sim, de tecnologias, né, me refiro especificamente àquelas que eu mencionei antes, como a imersão virtual, né, outro dia eu jogo futebol à tarde, então estávamos jogando futebol e um deles lá de óculos,
Eu falei, assim, futebol que eu falo, assim, bem informal, mais bem o que a gente chama pelada. Pessoas da minha idade, muitas vezes os filhos deles também, a gente faz um jogo nesse Campo Society. Mas um deles jogando de óculos, um jovem lá, né? Mais jovem. Eu falei, mas que é isso? Desde quando? Aí ele falou, não, chega aqui. Aí ele chegou, era aquele óculos do Google, né? Ele estava gravando futebol e correndo, e gravando, né? Então, depois ele podia ver o vídeo assim de perto. Então, assim, você pode utilizar isso, né, alguma dessas tecnologias. Eu tive a oportunidade também no Canadá de ver uma situação de imersão virtual em biologia, no qual você entra dentro da célula, né, e explora várias partes da célula. Mas, assim, é uma tecnologia de imersão virtual que requer muito infraestrutura, né? Porque você usa o óculos, a mão, a luva, né? E você anda dentro de um determinado ambiente, não muito grande, e esse ambiente todo branco, ela é uma tenda de fato, porque você não vê mais, perde a noção do espaço ali dentro, né? Então, quando a mão bate, chega muito perto da parede da tenda, né? Aí então, já te mostra que é o fim, aí você para, volta, mas você pode caminhar dentro da célula e ver. Então, assim, do ponto de vista de conhecimento, aprendizagem também, construção do conhecimento, ela já está tendo alguns experimentos de tecnologia mais simples que permitem a imersão virtual. Essa também que vocês vão ver hoje, ainda de manhã agora, da tecnologia móvel, né? Aquele curso do qual eu falei, que é aquele que eu fiz com os polos da UAB, ele foi feito com o aplicativo do Adobe Connect. Então, assim, a maioria dos estudantes, de fato, acessou pelo celular. Alguns deles, como os estudantes do Polo de Goiás, viviam assim, a distância de 180 quilômetros, né, de Goiás, do Polo, onde estava sendo o grupo, né? Então, assim, na prática, foi interessante até observar que, nesse caso, o Polo não funcionou. A gente pensou que ia fortalecer o Polo, esse modelo, né, a presencial tempo real com o Polo, mas os estudantes preferiram fazer de casa mesmo e, por comodidade, né, já estavam lá, não tinham que se mover, e porque funcionava bem, tanto pelo computador como pelo celular. A qualidade era perfeita, assim, no celular. Então, essa também, eu acho que é o momento agora, né, assim, da gente já pensar nesse tipo de tecnologia, da imersão virtual, realidade aumentada, está chegando nessa velocidade alta da internet 4G agora, então permite fazer videoconferência de melhor qualidade e outras formas, né? Jogos também está sendo muito utilizado. Bom, então, eu acho que é isso que eu tinha que falar com vocês, mas gostaria, assim, também ali, talvez, que vocês pudessem também, porque, assim, é a primeira vez que eu estou aqui no CNJ e vejo que vocês têm um portal, assim, já bastante trabalho estabelecido, né? E devem ter muito o que falar, assim, muita experiência com tudo isso. Vi lá o nome do Diogo, Patrícia, eu acho que escreveram sobre a educação à distância aqui no CNJ, né? Então, essa é a minha conclusão, né? Que vamos pelo trabalho colaborativo, utilizando novas tecnologias, temos dados para mostrar de que realmente a educação à distância pode ser superior em qualidade àquela presencial, e é o momento agora de partir para um próximo, né, momento no qual a gente consolide, né, assim, do ponto de vista pedagógico mesmo, que já está consolide mais a qualidade da educação à distância, e deixo com vocês a pergunta, o que vocês pensam, acham, já que tem também bastante experiência. É isso e obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Lúcio Teles, da Faculdade de Educação da UNB. Alguém pode comentar, eu acho que tem um minuto, ainda faltam alguns minutinhos.
Professor, a organização do evento está informando ao cerimonial que é facultado um breve espaço ao público presente, àqueles que desejarem formular perguntas referente à sua palestra. Se porventura tivermos alguma contribuição no auditório, por favor, mantenha uma das mãos levantadas para que seja identificado. Temos uma contribuição. Por favor, diga seu nome e de onde é. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A minha pergunta, na verdade, eu vou fazer uma colocação e depois eu vou fazer uma pergunta. Eu não entendo, eu não colocaria num grau de melhor ou pior a educação presencial ou a educação à distância. Eu vejo que são formas alternativas e, a depender do momento, a depender da qualidade, a depender de uma série de circunstâncias, elas podem ser utilizadas, não é? A depender dessa realidade, do contexto. Ao mesmo tempo, eu identifico que existe um grande descompasso entre as exigências da sociedade, as exigências tecnológicas e a capacidade de alguns locais e algumas pessoas de estarem alinhados a essas exigências. Por exemplo, as instituições nem sempre estão equipadas, necessariamente bem equipadas, para que possa desenvolver uma atividade de educação à distância com qualidade. Então, até porque a nossa sociedade ela tem ainda uma grande tradição, não é, de uma educação presencial. A própria escola de ensino fundamental e médio ainda está caminhando a passos bem lentos para isso. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Como nós podemos minimizar esse grande descompasso que existe de uma tradição cultural, histórica, e as novas exigências, que são bem mais rápidas, e a capacidade das instituições e das pessoas de estarem próximas e chegarem a se alinhar a essas necessidades e exigências. Como dizem os americanos, essa pergunta é aquela de $1 milhão. Porque a pergunta realmente... Ela toca um fator, né, que é o cultural, eu acho, que é extremamente difícil, né? Assim, não somente dificulta o fato da tradição, né, da sala de aula, se algo que a educação presencial, que está aí já por séculos, né? Então, a mudança cultural disso é bastante difícil. O próprio MEC, né, não só o nosso, de qualquer lugar do mundo, não tem esses instrumentos ainda, mas eu concordo contigo de que realmente não se trata somente assim do descompasso entre uma e outra, a presencial e a online, e que são momentos diferentes, mas assim, além disso, que nós temos que pensar também é de que como a própria presencial, né, adquira e se informe, se nutra dessas tecnologias, como no caso do que eu mencionei, né, do piloto, que aprende a pilotar no computador, caso extremo, mas de outras formas também, que sejam cada vez mais repensadas no presencial, e não somente em termos de ligar como modelo híbrido ou misto, né? Mas também a questão da cultura, ela é extremamente difícil de mudar. Eu trabalho com a escola, tem um projeto em Ceilândia também, educação de jovens e adultos, utilizando tecnologias. Então, o professor, ele muito dificilmente ele abraça a utilização. O estudante já é o contrário, assim, os jovens, né? Eles já estão com o celular e já rindo do professor que não conhece aquilo. Então, eu acho que tem que ser uma campanha educacional, tem que ser uma coisa assim, centralizada, o MEC lançar uma grande campanha, né? Facilitar mais de ter elementos para julgar, porque no momento no Brasil ainda é visto, né? Como educação de segunda classe, né? A online, a educação à distância. E que nós vemos que não é. Então, difundir mais resultados como esse, mas eu acho assim, posso ser pessimista talvez, mas a minha geração, eu acho que eu não vou ver isso acontecer. Eu acho que são os jovens que vão fazer essa mudança, alguns de nós talvez ajudando, facilitando,
Mas a resistência cultural é grande, é imensa hoje no meio acadêmico para esse tipo de tecnologia. Enfim. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, renovamos, melhor dizendo, nossos agradecimentos ao professor Lúcio Teles, da Faculdade de Educação da UNB, e convido a todos a manifestarem com as nossas palmas a presença e participação do professor, trazendo uma rica contribuição a este evento.